Bom, então a gente já entendeu que esse primeiro momento, né, depois da posse das terras, tomada posse das terras por Pedro Álvares Cabral, inicia esse processo colonizador. No primeiro momento há um desinteresse português, como nós conversamos, primeiramente porque a prioridade portuguesa é o Oriente, então isso é o mais importante para você lembrar disso, mas existe, claro, uma outra questão. Se a gente imaginar que o grande interesse português no Oriente, nas especiarias, é justamente o alto valor comercial dessas especiarias na Europa, e que isso poderia gerar o acúmulo de metais preciosos, não é isso? Aquele princípio do metalismo mercantilista, o país mais rico é aquele que acumula a maior quantidade de metais preciosos, não é isso? Então, claro, vamos lá, o que poderia fazer com que Portugal mudasse rapidamente, né, os seus interesses e ficasse... Porque, pensa bem, eu tenho aqui umas terras mais próximas, bem mais próximas, numa viagem marítima mais tranquila até a América. E tenho uma outra região comercial mais longínqua, que depende de um longo périplo africano para chegar lá e conseguir as especiarias para vender. Ora, se eu encontrasse determinado produto muito valioso aqui, eu poderia, obviamente, priorizar esse território. Que produto seria esse? O próprio ouro. Então, quer dizer, se os portugueses tivessem encontrado logo, de cara, uma grande quantidade de metais preciosos aqui na América Portuguesa, provavelmente essa história teria sido diferente. Né? Então, a gente tem que acrescentar aqui nos motivos desse desinteresse português, desse inicial desinteresse português, além da prioridade ao Oriente, a aparente escassez de metais preciosos. Por que eu estou falando de aparente escassez? Porque nós sabemos que tinha muito metal precioso aqui. É que, na verdade, num primeiro momento, num primeiro contato, esses metais não se apresentaram, estavam em outras regiões que não no litoral. Perfeito? Então isso é muito importante para a gente. Às vezes é para mim, poxa, então os portugueses abandonaram esse território, nem vinham aqui. Não, não é tão simples. Uma vez que o mundo ficou sabendo da existência dessas terras e que Portugal era dono dessas terras, Portugal tinha que manter um mínimo contato com as terras. E ele existiu, né? E não foi tão pequeno assim como a gente imagina. As primeiras expedições que vieram para cá, nós chamamos das expedições exploradoras e as expedições guarda-costas. Ora, o que são essas expedições? Expedições exploradoras, explorar o território. Gonçalo Coelho, um dos primeiros a vir, né, fazendo essas viagens e dando nome, nomeando territórios. Cabo Frio, por exemplo, foi um dos primeiros territórios nomeados nessas viagens. Cabo Frio, uma região de praias do Rio de Janeiro, famosa, conhecida aí pelo período de festa, carnaval e tal, fica muito cheia, né? É uma região turística muito importante no Rio de Janeiro, né, no Brasil de uma forma geral, foi uma região nomeada nessas viagens, nessas expedições exploradoras. Ora, claro, é um princípio até de defesa também. Explorar o território, conhecer o território, fazer os mapas, organizar toda uma cartografia da região, né, isso é muito importante para a época, até hoje, né, que hoje a gente faz isso de forma mais rápida, mais fácil, né, devido à tecnologia que nós possuímos. E, obviamente, as expedições guarda-costas, uma tentativa muito rudimentar, né, muito pontual por parte da coroa portuguesa de proteger o território. Mas proteger de quê, Tite? Né, proteger o território de quem? Ora, proteger o território de possíveis invasores. Proteger o território de piratas, por exemplo. Proteger o território de outros países que pudessem tentar ocupar isso. Mas peraí, não entendi. Professor, não entendi. Como assim? Né? Por que existia esse perigo? Não havia o Tratado de Tordesilhas? Por direito, esse território não era de Portugal? Gente, esse Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Espanha. De certa forma, os demais estados europeus não se viam na necessidade, na obrigação de reconhecer esse acordo. Eu me lembro como se fosse hoje. Rei Francisco I da França, quando colocou a mão no meu ombro e falou: Pelizari, gostaria de ver o testamento de Adão, dividindo essas terras americanas entre Portugal e Espanha. Ora, o que o rei francês está sugerindo com isso? Que ele não é obrigado a reconhecer aquilo. Porque a França não esteve presente lá no tratado para assinar embaixo e falar: tudo bem, eu reconheço que esse território, por direito, pertence a Portugal e Espanha. Eles não participaram. Foi um tratado bilateral. A Europa não participou daquilo e, por isso, o Tratado de Tordesilhas tem uma validade para Portugal e Espanha, mas os demais países não.
Então não é à toa, eu citei aqui o rei francês, porque os franceses foram os mais frequentes, digamos, invasores, né, piratas desse território. Tá? Então isso é importante para a gente, o não reconhecimento do tratado por outros países. Aí você vai me perguntar, pois, mas vieram aqui roubar o quê? Se havia um desinteresse português, é porque na verdade não tinha aqui grande coisa. Bom, tinha sim. Né? Então agora a gente vai falar da principal atividade econômica que, né, foi organizada pelos portugueses aqui, nesse chamado período pré-colonial, que é a exploração do pau-brasil.